importante ressaltarmos que há pensamentos totalmente equivocados a respeito ou do que é de fato ser pai. Porque pai não é quem faz a criança, é quem educa a criança, é quem cria a criança. Porque ser pai está relacionado à convivência, relacionamento, caminhar junto, caminhar ao lado. Eu não tenho um pai. Eu tive o privilégio de sepultar o meu pai. Por mais assustador que pareça, mas é um privilégio o filho sepultar o pai, porque é o natural da vida. Doloroso é quando o pai sepulta o filho, quando o pai enterra o filho, porque não é o natural da vida. Mas tem pai que ele pensa que ser pai é dar presente para os filhos. E o pai que eu quero apresentar para você nessa noite é um pai segundo as Escrituras. Ser pai não é comprar um celular para o filho e dar um celular para o filho. Você pode fazer isso, mas isso não é ser pai. É um presente que o pai dá para o filho. Ser pai não é comprar um videogame, um PlayStation, um PS4, um PS5. E entender que trabalhamos o dia todo e chegamos em casa cansados e suprimos essa ausência presenteando os nossos filhos. E criança, tem algo magnífico na criança. Eu não sei se isso acontece com a sua criança, mas acontece com as minhas crianças. Você vai em uma loja, você compra um carrinho eletrônico, em um preço fora do comum, alguns carrinhos mais caros do que determinados pares de sapato, e você dá ao seu filho esse carrinho, mas o carro para ele só está bom depois que quebra a roda, e ele brinca com aquele carrinho com a roda quebrada. Às vezes você pega um carro de segunda mão, que alguém deu, e ele dá mais valor àquele carro usado, do que um carro novo que você deu para ele. Porque a criança, ela não tem essa vaidade no seu coração. Por isso que a Bíblia vai dizer que aquele que não for como uma criança, ele não vai herdar o reino, não vai ver o reino. Tem que ser como uma criança. A Bíblia não está falando ser como uma criança no que diz respeito à imaturidade, mas à pureza, à ausência de maldade, à ausência da malícia humana. Se você pega uma criança negra e você pega uma criança branca, elas conseguem brincar e dividir o mesmo espaço, porque o racismo é implantado pelos adultos no coração da criança. A criança não está preocupada se ela vai brincar dentro de um shopping ou se vai brincar em um parquinho com um balanço quebrado. Ela não está preocupada com isso, ela quer viver o momento. E às vezes o pai, ele pensa que ser pai é dar um presente caro para o filho. E talvez o que o seu filho precisa não é daquele carro caro. Talvez o que o seu filho precisa não é daquela boneca cara. Como a minha filha viveu uma fase na vida dela que ela queria uma boneca, Baby Alive, né? Uma boneca com olho gigante, quase do tamanho do rosto. Mas do tamanho do olho da boneca era o tamanho do preço da boneca. Uma Baby Alive. Eu lembro que Enzo Emanuel viveu a fase da galinha pintadinha. E eu fui apressar a galinha pintadinha. Era melhor que ela não tivesse pintada. Mas eu passei na rua e tinha um sujeito vendendo galinha pintadinha. O bico torto, uma asa maior do que a outra. R$20 a galinha pintadinha. Eu comprei a galinha pintadinha e dei para o Enzo. Ele brincou com a galinha pintadinha e não percebeu. Porque a criança não está preocupada com o valor. Nós que observamos essas coisas. E às vezes, o que o nosso filho quer, na verdade, é a nossa atenção. Ou seja, ser pai para nossos filhos é atenção. E aí, às vezes, eu chego em casa cansado do trabalho, saio quase 5 horas da manhã, chego 8 horas da noite, e quando eu chego em casa, eu encontro 2 filhos com a bateria 100% carregada. E eles querem brincar, eles querem dar risada, eles querem pular, eles querem se divertir. E às vezes a gente pensa que aquilo não é importante e diz, não filho, eu vou dormir, mas sábado eu vou levar você no shopping, sábado eu vou te dar aquele presente, mas o que ele quer é a atenção.
Eu lembro, meu pai, quando estava vivo, meu pai não me deu o prazer de assistir o Bahia jogar na Fonte Nova, lá na cidade de Salvador. Eu fui para o estádio de futebol sozinho com os meus amigos, mas eu não tive um pai que me levou para ver o time jogar. Eu não tive um pai que foi me assistir jogar bola. Não tive um pai que jogou gude comigo, que brincou comigo. Mas na visão dele, eu compreendo, dentro do mundo dele, ser pai é trabalhar muito e colocar a comida na casa, e pagar a água, e pagar a luz. É ser pai. Ser pai para ele é ser provedor. Estou provendo, tá bom. E quando o filho vai questionar, tem alguns pais que dizem: eu estou trabalhando muito, está faltando alguma coisa para você? Está faltando? Você não tem roupa? Você não tem comida? Você não tem o que vestir? Você não tem uma casa? Ou você esquece que tudo isso que você está vivendo não é do suor do meu rosto? Sim, pai, eu sei que o senhor faz tudo isso, mas eu quero sua atenção. Eu quero rir com você, quero falar besteira com você, eu quero caminhar ao seu lado. Ou seja, ser pai não é apenas dar. Ser pai é conviver. Porque você é o exemplo mais próximo do seu filho. Isso é interessante porque os nossos filhos, ele faz uma leitura da sociedade com base naquilo que nós somos. E às vezes os nossos filhos nos faz pagar mico, passar vexame. Eu lembro que eu estava levando o Willy para a escola e nós pegamos uma Kombi e tinha um cobrador dentro da Kombi cobrando. E o cobrador estava com a orelha furada. Nada contra a orelha furada, mas eu estou falando que nós somos os exemplos mais próximos. Aí o meu filho chega na frente do cobrador e diz: pai, ele é cristão? Eu não entendi nada, caí de paraquedas. Eu digo: o que foi? Não, ele está usando brinco. Como é que eu faço isso dentro da Kombi com o cobrador? Aí você tem que explicar. Mas é porque na mente dele, o pai tem que ser igual ao pai dele. Ou seja, se eu tivesse brinco, na mente dele, todo pai deveria usar brinco. Porque você é o exemplo mais próximo do seu filho. O seu filho não vai olhar para a casa ao lado, ele vai olhar para você, para o padrão e o estilo de pai que você é. E aí o escritor, ele diz: olha, instrui o menino no caminho. Ou seja, a primeira atitude de um pai que ama o filho, que vai além de dar presente para os filhos, é a instrução. Quem ama, conduz. Instruir aqui tem a ideia de você entregar, de você dedicar. Instrução. Instrui o menino no caminho, dedica a ele. E aí tem dois aspectos. O pai, ele prepara o filho para duas dimensões da vida que são inevitáveis. Ele prepara o filho para viver a vida social e ele prepara o filho para viver a vida espiritual. Eu lembro de um jovem que trabalhava junto comigo, ele entrou, foi contratado na mesma época a qual eu fui contratado. E quando chegou o momento dele lidar diretamente com o cliente, ele teve dificuldade de lidar com o cliente. Eu lembro que ele se escondeu atrás de uma pilastra, atrás de uma coluna, para não falar com o cliente. E aí ele compartilhou conosco e falou: cara, eu não tenho experiência. Sabe por quê? Ele foi criado com a avó. E a avó sempre protegeu ele. A situação foi tão delicada que ele chamou o nosso supervisor e falou: eu quero sair da empresa, eu não vou dar conta desse trabalho. Aí o supervisor falou: você não vai sair nada, você não vai ser demitido nada, você vai aprender. E chegou para os outros colegas e falou: quando tiver uma dificuldade, deixa ele sozinho na dificuldade, deixa ele se virar, porque se você ajudar ele, você vai estragar ele. Precisamos preparar os nossos filhos para a vida, porque um dia essas crianças que realizaram essa apresentação maravilhosa, ela vai pegar o metrô só, ela vai pegar o ônibus só, ela vai estar em uma sala participando de uma entrevista de emprego, de uma seleção, e não vai estar papai nem mamãe ao lado dela, e ela vai ter que se virar só. Então nós temos que proteger os nossos filhos, mas tem momentos que nós vamos ter que deixar ele desenvolver para que eles adquiram a maturidade da vida. Tem garoto de 30 anos que até hoje, 30 anos, jovens com 30 anos, que a mãe tem que ir na faculdade e resolver o BO dele, porque ele não sabe resolver o BO dele na faculdade com 30 anos. Tem idade, mas não tem maturidade. Por quê? Foi tão protegido que acabou estragando.
Instrução não é só dizer, olha, vá por aqui, mas é preparar para quando ele estiver no caminho, ele ter sabedoria necessária para administrar a sua vida. Ser pai que ama é instruir, é conduzir o filho, para que ele possa aprender o que ele deve pôr em prática e o que ele não deve pôr em prática. Essa é a dimensão da vida, essa é a dimensão da sociedade. Precisamos tratar de assuntos que, se nós pudéssemos, nós não falaríamos com os nossos filhos. A minha filha tem apenas 10 anos de idade, mas eu falo de tudo com ela. Eu falo sobre tudo. Eu falo sobre racismo, eu falo sobre intolerância religiosa, eu falo sobre preconceito, eu falo sobre sexualidade, claro, dentro da dimensão dela, porque eu sou o pai dela. E a coisa dolorosa da vida é quando o filho não tem abertura para conversar com o pai, e seu filho tem que procurar outro pai, porque não tem abertura para conversar com você que é pai. Essa é uma responsabilidade que Deus confiou a você, pai. Você não pode terceirizar a instrução do seu filho. Você não pode terceirizar a formação do caráter do seu filho para a televisão, para as redes sociais, para o vizinho lado. Não, você é o pai. Deus confiou a você essa tarefa. Deus presenteou você com essa tarefa. Então não terceirize a educação do seu filho. A gente não pode terceirizar, temos que assumir essa responsabilidade de não permitir que outras pessoas eduquem os nossos filhos. Claro que nós não vamos concordar com tudo que os nossos filhos falam, ou faz na verdade, mas ele tem que ter abertura para procurar você e conversar com você. Tem que ter essa dinâmica, tem que ter esse contato. Porque é uma responsabilidade de nós prepararmos os nossos filhos para viver na sociedade. Porque nossos filhos vão se deparar com pessoas de outro tipo de fé, de outras religiões. Nossos filhos vão se deparar com pessoas e colegas, como aconteceu com a minha filha. Colegas olharam para o cabelo da minha filha e chamaram o cabelo dela de esponja, porque ela é negra. E ela tem que entender que a pele negra é a pele de um ser humano. E essa criança volta para casa como? Se achando fora da realidade. A gente tem que preparar eles para viver isso em sociedade. Tem que preparar eles para não desrespeitar pessoas que são de outras religiões e dizer, não, mas a minha religião é a verdadeira e resolve o problema do mundo. Ela tem que respeitar o outro. Temos que preparar os nossos filhos para viver em sociedade. Porque a sociedade ela é composta de negros e brancos, ricos e pobres, e pessoas de várias religiões. Mas eu não posso terceirizar. Mas isso é instrução. É você pegar o seu filho e instruir ele para que ele saiba o que ele deve fazer. Uma outra instrução que é importante, a vida espiritual. Eu falo como um pai cristão. O melhor presente que um pai pode dar para os seus filhos é ensinar ele a amar a Jesus. É o presente que todo pai deve dar ao seu filho, amar a Jesus. Amar a Deus. Mas para que o meu filho ame a Deus, partindo do ponto de vista que eu sou o exemplo mais próximo dele, ele tem que ver o pai orar. Às vezes eu fico assim, sabe? A gente se gloria tanto, meu filho passou em medicina, você vê o orgulho no coração dos pais. Legal. Que bacana que ele passou na medicina. Que bacana que ele foi 01. Mas a medicina vai passar. O carro vai passar. A casa vai passar. O dinheiro vai passar. Mas a palavra de Deus, ela vai permanecer para sempre. Princípios de espiritualidade. Ensine a seu filho que existe um Deus que criou todas as coisas. Ore com ele na hora do almoço. O móvel que não pode faltar na sua casa não é a Smart TV. Não é a geladeira top 10 da galáxia. Não, a mesa. Ainda que seja uma mesa simples, mas a mesa é o único momento que a família para. Que todos comem em conjunto. E que aquele momento você faz a oração.
Hoje Enzo estava usando uma roupa e ele falou: mãe, quem deu essa roupa para mim foi Jesus, né? Ele entende que a roupa que ele está usando foi Jesus que deu. Mas ele nunca viu Jesus. E da onde ele tirou essa ideia de que a roupa que ele está usando foi Jesus que deu? Porque ele mora em um lar que atribui as dádivas a Deus. E que vai ter lugar que você não vai estar com o seu filho, a mãe não vai estar com o filho, o pai não vai estar com o filho, mas o temor de Deus que você semeou no coração do seu filho. Eu quero encorajar você, pai, e também mãe. Eu quero encorajar você da seguinte forma: todo investimento espiritual que você faz na vida do seu filho não pode estar aparentemente visível, mas o Espírito Santo está trabalhando a favor. Deus está operando em tudo que você faz a nível de investimento na vida espiritual do seu filho. A oração na hora do almoço, a gratidão quando compra um móvel, a gratidão por um salário, o ensinar o filho a contribuir, é um ato de generosidade. Não é a ideia de dar 10 para receber 20, porque Deus não é agiota, Deus não está trocando figurinhas com a gente, não é barganha, é gratidão, princípios espirituais. E aqui o escritor está dizendo: instrua, dedique essa criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele, ou seja, não esquecerá as instruções. Isso aqui é interessante, que há um equívoco que as pessoas pensam que, então se eu instruir meu filho no caminho que deve andar, ele nunca vai se desviar. Infelizmente acontece. Jovens que cresceram na fé, se alimentaram bem da palavra, tiveram pais piedosos. Infelizmente, esses jovens, quando chegam na fase adulta, alguns deles escolhem viver o mundo. Mas aí você fez o seu papel. Você fez aquilo que o Senhor confiou ao seu coração. Mas também há jovens adultos que permanecem em Cristo e permaneceram em Cristo, e quando vocês perguntam para ele, ele diz: não, o meu pai fazia as orações, o culto doméstico que meu pai fazia com minha mãe. Então hoje eu tenho esses princípios. O melhor presente que um pai pode dar para o seu filho é Jesus. A primeira atitude de um pai que ama o filho é instruir o filho. A segunda atitude de um pai que ama o filho é atribuir ao filho valor espiritual, valor de espiritualidade. Conscientizar o filho que roupa passa, carro passa e que tudo passa, e que ele não é inferior a uma outra pessoa porque ele não tem aquela roupa, ele não tem aquele celular, porque ele não tem aquela casa. Eu li um livro interessante de quanta terra precisa um homem. Um homem chega para comprar uma terra, e ele, quando vai comprar essa terra, o vendedor diz: olha, você vai correr do nascer do sol até o pôr do sol, até onde você conseguir, você vai ser dono dessa terra, mas quando você parar, você vai ter que voltar para o início. E o olho dele cresceu, e ele sai correndo, e ele fica tão distante. Quando ele pensa em voltar, ele vem voltando, mas ele morre e cai. Ele só precisou de 7 palmos de terra. De quanta terra precisa um homem? 7 palmos. A gente quer 3 casas, 4 casas, vai levar para onde? 5 carros, o carro nunca está bom. Será que é esse pai que eu quero ser? Um pai que é viciado em trocar de carro, um pai que é viciado em trocar de celular, um pai que usa uma roupa para estar incluído na sociedade, não porque ele gostou daquela roupa. E eu tenho dificuldade com esse pessoal de roupa, porque eu vejo uns estilistas indicar cada roupa na televisão, que eu digo: cara, eu não vou usar isso na rua. Mas é a roupa que ele está dizendo, ele estudou para isso, é da moda. Mas às vezes você tem que usar o que você se sente bem. Porque você é dono da sua vida, claro, vivendo com temor a Deus e com responsabilidade. Mas será que nós vamos deixar apenas bens materiais para os nossos filhos? 3, 4, 5 casas, a gente só precisa de 7 palmos de terra, acabou. Vai ficar tudo aí. Tem uma história interessante de um garoto que risca o carro do pai. E quando ele risca o carro do pai, o pai pega a mão dele e começa a esfregar, e depois bate com a chave de fenda. Bateu tanto na mão desse garoto, e a mão desse garoto teve que ser amputada. E ele pediu perdão ao pai. E quando aquele pai chega e olha no carro, está lá escrito: te amo, pai. A que ponto nós chegamos?
de colocar algo material acima do amor paterno. O que é mais importante? O que é que você, como pai, entende e considera de suma importância que você tem que compartilhar com o seu filho? Conta bancária, uma continha gorda, muitas propriedades. Talvez o que o seu filho está querendo é só a sua atenção. O mundo está nos ensinando a todo momento. Instrui o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se esquecerá dos princípios que você ensinou para ele. Eu falei hoje aqui na Escola Bíblica Dominical pela manhã, e você que não está vindo, você está perdendo. Está sendo uma bênção. A minha mãe chegou para mim e falou: se um dia você colocar uma tatuagem, se você pôr uma tatuagem, eu vou arrancar com a faca. Eu queria pôr uma tatuagem. Meus amigos tinham tatuagem. Hoje tatuagem virou arte, né? É bonito. Antigamente não. As tatuagens eram feias. Era índio, caveira, telha de aranha. Agora é um bocado de coisa. Umas caveiras tortas, parece que o cara que estava fazendo não tinha mal de Alzheimer. Eram as tatuagens, mas eu queria. Aí minha mãe falou: se um dia você pôr uma tatuagem, eu vou arrancar com a faca. Aí eu fiquei assim pensando: será que ela vai arrancar? Mas na dúvida, irmãos. Mas um dia minha mãe falou: ainda vou te dar uma pancada na sala de aula. Ainda vou te bater na sala de aula. Porque, irmãos, eu não era mole. Não era mole. Esse negócio aqui de paletó, não vai não, eu não era mole. Por isso que eu creio que Deus pode mudar o ser humano, porque Ele mudou minha vida. Quando eu estou na sala de aula, minha mãe entra: eu falei para você que ia te dar uma pancada na sala de aula. Minha mãe me bateu na sala de aula. Não fiquei com trauma. Mas toda vez que eu pensar em fazer alguma coisa, eu digo: a negona vai entrar na sala, eu vou segurar a onda. Então tem coisas que eu não fazia por princípios que eu aprendi com minha mãe. Minha mãe não tinha faculdade, não tinha nível superior, mas ela tinha princípios. Às vezes o pai tem uma faculdade, mas não tem princípios. Às vezes o pai tem uma faculdade, mas não se relaciona, não convive com o filho. Mas eu tinha princípios. Eu tinha princípios que os meus pais me ensinaram isso. E eles estão mortos, mas o princípio está aqui, vivo, ativo dentro de mim. E tem momentos no meu cotidiano que eu lembro de quem? Da mãe. Eu lembro de quem? Do meu pai. Porque um conhecimento ninguém vai tirar de você. Só isso você leva. O resto fica aí. Se morrer com anel de ouro e o coveiro não for honesto, o coveiro vai te pedir licença e vai arrancar o anel de ouro do seu dedo. Você não pode se mexer? Já foi. Mas o conhecimento, o coveiro não pode levar. O conhecimento, o ladrão não pode levar. E é isso que você, pai, tem como o melhor presente para dar ao seu filho. Eu preciso ser pai, além do que eu sou. Porque o tempo que meu filho quer, eu não dou. A atenção que meu filho quer, eu não dou. Eles chegam com energia, cheio de vontade, a gente está cansado, mas é o mundo dele. Ele quer brincar de carrinho com você. Ele não quer só que você dê o carro, ele quer que você brinque de carro, que você feche a pista, ele quer. A filha quer que você brinque com ela de boneca. Porque ele quer ter uma relação, porque você é o pai dele. Ele não quer brincar com outro pai, ele não quer brincar com outro homem, ele quer brincar com você. E tudo que você disser que é verdade. Eu brinquei uma vez com Enzo de monstro. E foi algo tão sobrenatural que ele chorou, pensando que eu era um monstro. Eu parei e falei: filho, sou eu, seu pai. Ele acreditou que eu era um monstro e começou a chorar. Olha a mente da criança. A mente. Mas não é só dar o presente, é se relacionar. Instrui o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer. Com o passar do tempo, ele não vai esquecer desses princípios. Mas não tem como falar de pai, não tem como falar de amor e esquecer do nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso. Que prova de amor! A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez você seja como eu. Talvez você diga: Emerson, eu me identifico com você porque eu não tenho um pai biológico.
Eu não tenho um pai que está vivo, eu não tenho um pai presente, o meu pai já morreu, o meu pai é falecido. Mas eu quero dizer, Deus é o pai que cuida dos órfãos. E Ele tem sido meu pai. Ele tem cuidado de mim. Ele tem guardado a minha trajetória. Ele tem guardado a minha caminhada. E esse pai que é Deus, Ele me aconselha todas as vezes que eu abro esse livro, conhecido no mundo como a Bíblia Sagrada. Quando eu abro, eu não estou conversando só com Deus. Eu estou conversando com meu pai. Um pai que quer o melhor para mim. Um pai que cuida de mim. Um pai que me guarda. Um pai que me instrui. Então, ainda que você não tenha um pai físico, mas você tem um pai que é Deus. E que Ele está cuidando de você. Às vezes parece que você está sozinho na caminhada. Porque nós somos Tomé. A gente quer ver para crer, a gente quer tocar. A gente quer um pai que a gente sinta o cheiro do pai no cangote. A gente quer sentir aquele cheiro da maturidade. Para não dizer o cheiro do velhinho. Cheiro da maturidade. É como aquela história Pegadas na Areia, que o homem está andando na areia e diz, eu estou só, Deus me abandonou, porque eu só estou vendo só 2 pegadas na areia. Não, filho. É porque eu estou carregando você no meu colo. Essas pegadas são minhas. Você está no meu colo. Você tem que crer que Deus é o Pai que cuida de mim e que cuida de você. Quero agradecer mais uma vez a todos os pais presentes. Mais uma vez eu quero enfatizar: feliz Dia dos Pais. Mas a minha oração é que você exerça a sua paternidade com a sabedoria que vem do alto. Que você prepare o seu filho para viver na sociedade, mas que você também prepare o seu filho para entender que o mundo espiritual não é uma fábula, mas é uma realidade. E para você que se enquadra no meu perfil, Deus não vai te deixar desamparado. Nós, do departamento infantil, iremos fazer uma programação especial, mas acima de tudo que vai ser feito aqui é para a honra e glória do Senhor. E hoje nós iremos conhecer vários tipos de pai. Tem pai de todo jeito. Tem pai que é calmo, tem pai que é nervoso. Tem avô que é pai. Mas uma coisa todos os pais têm em comum: todo pai é um amigo. Cada um tem sua maneira de se expressar o amor, mas hoje só os filhos que querem expressar toda essa gratidão aos nossos pais. Tem ninguém nessa casa? Cadê o povo dessa casa? Onde é que está essa criança? Cadê essa mulher? Tem comida não em casa? Ô mulher, estou com fome, cadê o povo? Não acredito. O que foi? Diga aí. Eu tirei 7 na prova. Você tirou 7 na prova? Cadê sua mãe para eu ver isso? Você faz o quê? Sua mãe faz o quê em casa? Não lhe ensina? Não, de jeito nenhum. 7 eu não admito. Você tem que tirar 10. Você entendeu? Você só estuda. Você não faz nada. Isso não é correto. Vou falar com ela. Vem cá, nós vamos conversar. Isso não está certo. Nós iremos conhecer agora o pai atleta. Fabrício, vamos jogar bola. Não, pai, deixa eu jogar aqui. Também temos o pai folgado. Trabalhei muito hoje, cansado. Oi? Cadê sua mãe? Vai pegar ela pra mim, por favor. Vai. Oi, Iris! Ô pai, tem que falar uma coisa pra você. Eu quero ir pra uma festa lá na escola. E? O senhor tem que falar que sim. Não. 10 anos, não vai festa nenhuma não. Ó, vai falar com sua mãe. Vai falar com sua mãe.
sua mãe. Cadê minha água? Difícil, viu? Difícil, viu? Deixa mais não é fácil. Eu tô esperando minha água. Então, aí, eu quero namorar. O quê? Você quer namorar? Ih, namorar o quê? Não, vambora. Depois de você fizer 75, pagar seu apartamento. Temos um pai cristão, aquele que ensina o seu filho o caminho em que deve andar e até que envelheça desviará do seu caminho. Oi, minhas filhas, como é que vocês estão? Oi, pai, ainda bem que você chegou. A gente estava te esperando para estudar a palavra de Deus. Mas já me esperaram. Ô, pai, a gente estava com a Bíblia aberta. Nossa, mas você foi muito rápido. Para começar o estudo, hora da gente. Obrigado, Deus, por estarmos aqui, podendo estudar com o nosso pai, por termos acordado hoje e que nosso pai tenha chegado bem do trabalho. Em nome de Jesus, amém. Está escrito Provérbios 22:6. Eduque a criança no caminho que deve andar e até o fim da vida não desviará. Amém. Tem pai que é baixinho, tem pai que é grandão, tem pai que é magrinho, tem pai que é fofão, tem pai que é careca, ou tem um bigodão. Mesmo sendo diferente, quando é o pai da gente, a gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. Tem pai que é muito sério, tem pai que é brincalhão, tem pai que fala muito, tem pai que é quietão, tem pai que joga bola ou toca violão. Mesmo sendo diferente, quando é o pai da gente, a gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. Uma coisa para vocês. Eu não sei como, mas eu gostei dessa música. Gostei mesmo. Que música legal. Eu tenho muitos amigos, amigos de todo jeito. Meu pai sabe porque ele está sempre comigo.
especial e essa apresentação das crianças, vocês puderam contemplar que existe vários tipos de pai, né? Mas em todos os pais, Deus escolheu vocês para exercer essa missão de ser pai, o sacerdote do seu lar, o provedor, o pai amigo, aquele que cuida, não é isso? Então, pode ser até que vocês não escolheram, mas Deus escolheu cada um de vocês. E Ele tem um plano que é um projeto que é a família. Então, que vocês continuem permanecendo na fé, firmes e constantes. Que o Senhor abençoe e guarde. Que o Senhor possa fazer resplandecer o rosto dele sobre vocês, pais. Lhe dê a graça, lhe dê paz. Que Jesus abençoe a todos vocês. Amém? Agora nossas crianças, elas têm algo para falar para vocês.